Queridos, então, iniciando o nosso treinamento, a ideia é a gente trabalhar, e hoje é a nossa primeira aula, do caminho da esperança, né? Basicamente é o treinamento do livro, tá? E por que que eu fiz esse livro e qual que é o intuito de estar trabalhando isso aqui com vocês? Primeiro, eu aprendi, né, na verdade, em 2013, janeiro de 2013, eu fui plantar uma igreja na região de Diadema, no bairro do Campanário, na periferia de Diadema, eu e Marina. Nós fomos para lá sem grupo base, sem ninguém conosco. Simplesmente a igreja alugou um local, nós tínhamos então a verba para o local para iniciar o trabalho, entretanto, não havia um grupo para iniciar aquele trabalho conosco e a gente começou o trabalho praticamente do zero, uma vez que havia um trabalho já com crianças no centro comunitário, mas era distante de onde nós estávamos, ou seja, não dava para deslocar as crianças daquela região para a igreja, né? Então, a gente teve que começar esse trabalho. E ali, então, eu tive que aprender o que era plantar a igreja, o que era fazer esse trabalho de plantação, de evangelização, né? Sempre fui, né, envolvido com o evangelismo, desde a faculdade. Então, eu comecei a pregar aos 18 anos de idade, lá em 2003, e de 2003 a 2006, trabalhando com evangelismo na ABU, Aliança Bíblica Universitária, onde fui líder lá em Juiz de Fora. E o que aprendi na ABU durante aqueles anos? Tinha um livrinho chamado Projeto Lucas. E esse Projeto Lucas era basicamente alguns encontros com perguntas baseadas no Evangelho de Lucas para estudar com os amigos, né? E fiz alguns desses estudos com amigos meus naquela época. E aí, fui plantar a igreja em 2013, lá em Diadema. E desde 2013, então, eu tenho feito esse discipulado com muita gente. Descobri que não bastava simplesmente falar, né, Jesus te ama, ou descobri que simplesmente não basta um momento de evangelização, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo em 2007, para trabalhar na Unilever, eu fazia capelania hospitalar toda segunda-feira, ia evangelizar toda segunda. Só que era um encontro com uma pessoa por cada vez e nunca mais via. Então era um momento para evangelizar, então falava ali 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos com a pessoa e nunca mais via, né? E aí a pessoa aceitava Jesus e acabou, né? E eu achava então que estava ganhando um monte de gente, mas não sabia para onde esse povo ia. E aí, de fato, descobri ali então nessa plantação que não é simplesmente lançar, você precisa regar, você precisa caminhar, né? Você precisa fazer discípulos, né? Então, o evangelismo, ele está diretamente ligado ao discipulado. Então, ao começar a evangelizar as pessoas ali no bairro, na região, eu comecei, então, esse trabalho de discipulado, estruturando na minha cabeça, eu não tinha nada escrito, então eu começava justamente por uma pergunta direta para a questão de se a pessoa morresse hoje, para onde iria. Depois, sobre certeza de salvação, sobre perda de salvação. E depois, eu trabalhava sobre quem é Deus, sobre quem é você, sobre quem é Jesus, sobre a vida cristã. Então, basicamente, eu caminhava por isso e depois entrava em outros temas para o batismo, né? Então, basicamente, era assim que eu trabalhava, né, naquela época. E aí, o que eu vi de necessidade naquela época com relação a esse discipulado? Eu precisava de não apenas eu fazer. Então, eu via essa dificuldade porque apenas eu estava fazendo. Então, ficava extremamente limitado. E aí, naquela época, então, eu escrevi um livretinho chamado Plano de Deus para a Sua Vida, que é um antes desse. Esse aqui é aquele livreto ampliado, né, um pouco mais trabalhado. Então, por isso a gente está aqui. Por quê? Porque eu tenho isso aqui na cabeça. Eu posso sentar com a pessoa e fazer esse discipulado com a pessoa. Entretanto, eu não consigo fazer com muita gente. Entretanto, eu não tenho acesso às pessoas que você tem. Então, é muito mais fácil
você também ter isso aqui na cabeça, para você também fazer com mais gente, então duplica eu e você, ou se 10 pessoas, então nós elevamos então por 10, nós multiplicamos por 10 essa capacidade de fazer discípulos. E acredito muito nisso porque eu vejo funcionar, queridos, né? Então, as pessoas com quem eu sentei para ensinar a Bíblia, né, e de fato ensinar o Evangelho, né, que eu escrevi aqui de forma bem breve, essas pessoas, a maior parte delas estão na igreja ainda. São filhos na fé. Gente que não conhecia Jesus, gente que não andava com Jesus, ou gente que começou a se interessar por Jesus, mas ainda não tinha a noção de quem era Jesus ou do que Jesus fez, mas eles estão interessados. Então você precisa solidificar isso, você precisa fazer com que essa pessoa entenda o Evangelho, creia no Evangelho e se renda a Jesus e tome uma decisão, né? Então isso acontece. Desde 2013 tenho feito isso, há muitos filhos na fé, desde lá de Diadema, mais da metade da igreja que plantamos lá eram filhos na fé, gente que se converteu lá, nós aplicamos isso aqui com eles. E aqui nós temos feito isso hoje, né? Então, só para vocês terem ideia, ontem eu comecei um discipulado com esse livrinho, O Caminho da Esperança, que eu dei para uma menina, uma senhora já, que tá começando aí na nossa igreja, né? Então, ela começou aí na nossa igreja, nas quintas-feiras, ela tem ido em alguns domingos, e ela não é de igreja, ela não sabe nada de Bíblia, nada. Uma pessoa do trabalho dela começou a ler a Bíblia com ela, e ela começou a se interessar, e ela queria saber. E aí, então, eu comecei a ter esses encontros para discipular, para ensinar a palavra para ela, para ensinar o que é o Evangelho, a salvação. Ontem eu tive o primeiro encontro mesmo de discipulados, os primeiros... a gente teve mais um ou dois encontros anteriores que tratou mais das dúvidas dela, os questionamentos que ela tinha. E aí, ontem eu comecei, e aí eu vou trabalhar com vocês essa questão de ordem, de como que pode começar. Não necessariamente você precisa seguir a ordem do capítulo 1 até o capítulo 6, você pode inverter. Grande parte das vezes eu inverto, depende muito da pessoa, então é possível fazer isso. E ontem eu já fiz esse primeiro encontro com ela, justamente falando de certeza de salvação, né? Então, trabalhando isso com ela, a pergunta justamente era essa. Eu falei, se você morresse hoje para uma grosseria, a resposta normalmente é, eu espero que ir para o céu. Né, tomara que Deus me dê, né, condição de ir para o céu e tal. Eu ainda tenho que resolver algumas coisas, eu tenho que fazer algumas coisas ainda e tudo. Mas... E aí você começa a questionar, então falar, mas o que precisa ser resolvido? Você acha que daqui a quanto tempo você acha que você vai resolver? Daqui a não sei quanto tempo vai estar resolvido? E aí a resposta, à medida que ela ia percebendo, né, os seus pecados, ela no fim das contas vai dizer, não, eu vou para o inferno, se eu morrer eu vou para o inferno. E a partir daí, então, você pode começar a anunciar o evangelho, dizer o que Cristo fez, né, por ela. E aí, isso começou ontem, tá? Uma pessoa, de fato, que já creu em Cristo, já entregou sua vida para Jesus, ela está caminhando com Jesus, mas hoje, por exemplo, está na crise justamente de testemunhar para outros, porque a sua família não sabe. E aí, agora, o trabalho é justamente essa. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, veja, é necessário caminhar junto. É necessário ensinar a Bíblia. E, queridos, às vezes a gente fica tão enclausurado e fechado dentro da igreja que a gente perde de vista as pessoas ao nosso redor que sabem nada de Bíblia. E é com esses que é isso que eu quero, né? Que vocês estejam dispostos, queiram e se disponham a estudar a Bíblia com gente que tem interesse. E dessas pessoas que têm interesse, né? Muitos não vão ter interesse, então você não vai fazer isso, vai fazer com elas, mas com esses que têm interesse, a boa parte deles, ao entender o Evangelho, de fato, eles vão continuar conosco. Tá? Então, as pessoas estão abertas. Então, a gente precisa entender isso, que Deus nos chama a gerar frutos. E uma pergunta que a gente tem que se fazer é essa: será que eu estou frutificando no reino de Deus? Será que, de fato, eu estou gerando frutos?
Porque quando o Senhor Jesus olha para aquela figueira estéril, no Evangelho de Marcos, e ele amaldiçoa a figueira, aquela figueira estéril, ele, em Marcos 11, ele diz nunca mais nasce fruto, e a figueira seca, justamente porque ela não cumpre o propósito porque foi criada, que era frutificar. Queridos, nós somos chamados a gerar frutos. E o nosso fruto, de fato, é em vida santa, em ser parecido com Jesus e em gerar frutos, discípulos de Jesus, em caminhar com outras pessoas, ensinando-os a palavra de Jesus, né? E muita gente, às vezes, se esconde atrás de uma pretensa ortodoxia para dizer, eu não gero frutos porque eu prego o evangelho genuíno, então as pessoas não querem ouvir, as pessoas só querem ouvir teologia da prosperidade. Mentira. Mentira. As pessoas estão sedentas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e quando nós pregarmos a palavra de Deus que não volta vazia, e o Espírito Santo quem opera eficazmente no coração daquele que ele elegeu, esses serão salvos. Então a gente só precisa lançar a rede, a gente só precisa puxar essa rede, a gente só precisa colher o fruto. Fazer discípulos, ensinando-os as palavras de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o caminho é justamente de falar de Jesus, anunciar o que Cristo fez, morte e ressurreição de Cristo, colher esse fruto, batizando, ou seja, integrando ele na comunidade. Então, queridos, eu estou aqui gastando esse tempo com vocês, justamente porque meu desejo é que a gente multiplique por 10, por 20, por 30 a capacidade de evangelizar. Né? Então, a gente não quer pescar em aquário, a gente não quer crescer no sentido de que venham pessoas de outras igrejas, isso naturalmente pode acontecer, mas não é nosso propósito, não é nosso desejo. Nosso desejo é alcançar quem está indo para o inferno. Nosso desejo é, de fato, fazer discípulos, né? Por onde a gente passa, alcançar o nosso familiar que não conhece a Deus, alcançar o nosso vizinho, né? Ser instrumento de Deus na vida de outros. Ok? Então, primeiramente, então, o que é o nosso projeto e como que se encaixa na questão de visão da nossa igreja. Né? Então, basicamente, esse é um projeto da Igreja Presbiteriana Esperança e vocês fazem parte disso. Então, o Caminho da Esperança ele foi formatado justamente para ser com as cores do logo, com o nome da igreja, para ser um trabalho inicial, ok? Não vai ser o único caminho de discipulado, a nossa igreja vai ser vai ter discipulado como base para todos os níveis. Esse é o primeiro livro. E o primeiro livro para evangelização. E todo membro da Igreja Esperança, todo membro da Igreja Esperança, ele tem que conhecer esse livro, tem que saber esse livro, tem que ensinar esse livro. Pastor, agora eu já estou... Aí você vai ter seu método. Você não precisa usar o livro. Estou nem aí para o livro. Entendeu? A questão do livro é só para facilitar você fazer discípulo, você ensinar as palavras de Jesus, você levar as pessoas a Cristo, evangelizar, sair do lugar. Agora, à medida que você caminhar, eu mesmo não uso o livro, ok? Eu, com cada um, vou tentar entender a pessoa e vou ensinando, ok? Então, depois, você não precisa usar o livro para evangelizar, você já vai fazer isso naturalmente. Ora a Deus para isso, né? Ou não, se você quiser usar o livro é um método bom que a gente vai usar. Então, à medida que você estiver nadando de braçada na evangelização, no discipulado, faça do seu jeito, não tem problema nenhum. Cria o seu, não tem problema também não. Né? Quanto mais, melhor. Agora, a questão é essa, a nossa igreja ela vai ser movida por discipulado individual, evangelização. Tá? Então, assim, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que não tem novos frutos, não tem gente sendo convertida. E a gente não pode ficar dependendo de popularidade dos pastores para receber gente. Não pode depender do reverendo Augusto, do reverendo Hernandes, para poder ficar recebendo gente. Falar, eu vim porque eu vi os sermões na internet. Queridos, muita gente que vê o sermão na internet, a maior parte desse povo que vem já são convertidos, já é gente crente. Né? Muitos não vão procurar os sermões na internet. Muita gente, às vezes, está angustiado, o seu amigo, o seu parente, ele está angustiado, ele está procurando alguma coisa, ele não sabe como procurar, e às vezes ele vai procurar na internet alguma palavra, ele não vai chegar no cara bom, ele vai chegar no cara ruim. Ou no coach, que é o cara famosão,
né, que prega lá falando, né, o que todo mundo gosta, ou ele vai chegar em outra religião. Então, assim, nós precisamos sair da toca, a gente precisa criar as oportunidades, chegar nessas pessoas, né? Então, a nossa igreja vai ter essa ênfase, né? Isso nós vamos enfatizar muito, porque cada membro é um missionário, cada membro é um evangelista, cada membro é alguém que leva o caminho da esperança a outros, tá bom? Então, vamos trabalhar com essa evangelização individual. E vamos trabalhar num segundo braço com pequenos grupos, tá? Então, aqui eu evangelizo, aqui eu integro. Aqui eu evangelizo, aqui eu integro e acolho para a comunidade. Então, aqui eu busco, e aí eu levo ele para o pequeno grupo, falo assim, vamos participar com a gente do pequeno grupo. O pequeno grupo não é para evangelizar, tá? No pequeno grupo, a gente não vai ficar tratando dos mesmos temas. Então, isso vão ser temas de aplicação diária, de questões que vai se trabalhando. Então, nem sempre vai ser essa questão do plano de salvação. Então, o pequeno grupo ele vai tratar de temas cristãos em geral. Mas essa pessoa, ao chegar no pequeno grupo, ela vai ser acolhida, ela vai ser integrada, ela vai ser começando a entender o que é a igreja, e perceber, nossa, como essas pessoas são diferentes, nossa, como essas pessoas se importam. E por isso a necessidade de ser acolhedores, de enxergar o outro. Queridos, isso é viver o evangelho. O meu desejo não é simplesmente que a gente crie métodos, é que a gente viva o que a Bíblia diz. E a gente pare de pensar que cristianismo é um negócio individualista, essa falsa religião que está por aí, que todo mundo está vivendo hoje em dia, caminhando a sua própria vida, mas sem praticar durante a semana, né? Então, é viver o evangelho. E aí, quando a gente, então, tiver isso durante a semana, no cuidado com outros, convidando essas pessoas que a gente vai ensinar, estudar a Bíblia com elas, para participar do pequeno grupo, essa pessoa, então, ao chegar na igreja, ela já está mais integrada, né? Então, o evangelismo individual, o pequeno grupo e o culto, a adoração comunitária. Essa pessoa, quando chegar no culto, é o momento que é vertical, o momento que ela vai ver a igreja adorando a Deus, é o momento que ela vai ouvir uma palavra da parte do Senhor. E aí entra a minha responsabilidade de preparar um sermão que, de fato, vai falar com essa pessoa também que está chegando. Algo que não é mecânico, não é monótono, é a palavra de Deus sendo pregada. Isso é extremamente importante, é a coisa mais importante. O culto é a coisa mais importante, né? A adoração a Deus é a coisa mais importante, primordial para nós. Então, esse momento de adoração, quando as pessoas vierem, quando elas participarem conosco, elas vão querer ficar. Hoje é tudo que nós temos, nós só temos isso, ok? Nós só temos a adoração comunitária, precisamos melhorar muito ainda. Mas é o que nós temos. Então, quando as pessoas chegam, e nós já temos recebido visitantes, as pessoas olham e falam, nossa, eu quero ficar, as pessoas aqui estão acolhendo. Quando nós tivermos, então, esse tripé, com pequenos grupos, e com o evangelismo, ou seja, cada crente indo atrás e levando o evangelho a outros, então a gente vai começar a ter um crescimento orgânico. A gente vai ter gente vindo daqui para o pequeno grupo, para a igreja. Gente da igreja, visitante, sendo levado para um pequeno grupo e direcionado para um discipulado individual. E aí, aumentando o número de discipuladores, aumentando o número de pequenos grupos, aumentando o número de membros na adoração comunitária. Isso tudo é muito bonito e faz muito sentido. Mas se a igreja, se você não entender, não viver, não praticar, não funciona. E aí, o que acontece? Se só o pastor fizer, e eu vou fazer, a gente vai ter o crescimento de 5, de 10 por ano. E aí a igreja cresce, 50, 60, 70 pessoas, 80, e fica ali no 100, porque o pastor não consegue passar muito disso. Agora, se a gente, de fato, resolver, cada um, levar Cristo a outros. Então, imagine 10 pessoas alcançando 5, 10. No final do ano, você tem mais 100 pessoas. 100 pessoas alcançando mais 5, mais 10. Você tem 1.000 pessoas. Você chega a alcançar muito mais gente. É isso que Jesus estabeleceu com os 12 e o início da igreja, né?
e falando para fazer discípulos, façam como eu fiz. Então, eles faziam com outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, então, para a gente entrar na questão do como fazer isso, né? Então, como fazer esse discipulado? Em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa é de oração. Você vai pensar em alguém, você vai orar diante de Deus, você vai colocar diante do Senhor, porque é batalha espiritual. Você não vai conseguir fazer isso tranquilo e fácil, tá? Normalmente, quando eu inicio um discipulado com um novo convertido ou alguém que está nesse processo de conversão, eu explico para eles. Eu digo, olha, Satanás não quer que você faça. E vão surgir muitas dificuldades para que você consiga fazer. E eu oro constantemente para que Deus, de fato, desembarace qualquer embaraço de Satanás, qualquer seta, qualquer coisa que Satanás queira fazer, né? Para desanimar, porque ele vai tentar de todas as formas. Então, oração, jejum. Então, ore pela pessoa, coloque diante de Deus, prepare o terreno para que você chegue, então, na batalha. Você não chega de peito aberto, sem preparo, né? Então, você vai, então, convidar a pessoa, né? Então, como que você vai convidar essa pessoa? E aí, você pode usar diversas estratégias para isso, né? Então, em primeiro lugar, por exemplo, você pode, se for alguém já próximo de você, que te conhece, sabe que você é cristão, né? Se for uma pessoa mais próxima, você já pode ser mais direto, né? No sentido de dizer que quer estudar a Bíblia com ela, quer presenteá-la com um livretinho, dizer, olha, eu estou orando por você, queria estudar a Bíblia, o que você acha? Uma outra questão é você ir preparando o terreno. Então, por exemplo, eu estou orando por você. E aí, por exemplo, às vezes a gente vai ativamente em alguém. Às vezes as pessoas vêm até nós. Então, você vai perceber, e aí quando a gente se torna um discipulador, um fazedor de discípulos de Jesus mesmo, as pessoas vêm até você, as pessoas vão te procurar, sabe? As pessoas vão te perguntar. Então, assim, mas e isso? Mas e aquilo? Né? Então, assim, diversas vezes, boa parte das pessoas que eu tentei, né, fazer, eu não consegui. E aí, até mesmo essas que eu tentei, depois voltaram para pedir. Então, eu já contei para vocês em alguns sermões de um amigo que era ateu, e eu falava, eu queria estudar a Bíblia com ele, e ele rejeitava, zombava, até que chegou um dia que ele chegou para mim e falou, Daniel, eu quero Jesus. Estudar a Bíblia comigo. E aí eu discipulei ele. Hoje ele está na igreja. É um crente no Senhor Jesus. Já tem mais de 15 anos, né? Então, prepara o terreno. Então, dê de presente. Perceba o momento que a pessoa está vivendo para que você possa falar com ela. E aí jogar, né, a isca. Para poder falar, olha, vivemos um mundo difícil. O que você acha? Né? A pessoa às vezes está em busca de paz. Aí a questão do caminho da esperança. Hoje vivemos dias de desesperança. Então, você conhece Jesus, você sabe o que Jesus fez. O que você acha a Bíblia difícil? Vamos estudar junto, vamos caminhar junto, né? A questão é essa, né? E aí você prepara esse caminho. E aí, como, né, fazer esse estudo? Basicamente, hoje a gente, meramente introdutório, né? Nós temos, então, 6 capítulos, ok? O primeiro, como conhecer a Deus. O segundo, quem é Deus. O terceiro, quem é você. O quarto, quem é Jesus. O quinto, como podemos ser salvos. E o sexto, nova vida em Cristo. Eu disse agora há pouco que você não precisa necessariamente seguir essa ordem. Vou primeiro explicar por que está nessa ordem. Porque existe uma lógica. É mais lógico seguir nessa ordem. Por quê? Porque, em primeiro lugar, como conhecer a Deus. Então, a questão do primeiro capítulo de como conhecer a Deus é falando sobre a Escritura. Então, tudo que a gente vai estudar na sequência é baseado na Bíblia. Então, a gente precisa falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente vai, primeiro, trabalhar pressupostos. E aí você vai mostrar para a pessoa o seguinte, a Bíblia, ela
contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante, né? Então, Deus inspirou homens para escrever para nós. E aí, em segundo lugar, como ler a Bíblia, né? De forma breve, não é um trabalho exaustivo, não é um trabalho aprofundado, isso é superficial, né? Então, nós estamos trabalhando ainda introdutoriamente, e à medida que a pessoa for crescendo na fé, ela vai podendo então, aprofundar nisso, né? Cada capítulo desse a gente poderia ter uma sistemática, mas a ideia não é trabalhar a sistemática, é discipular um novo, um recém-nascido, né? Então, introduzi-lo nisso. E aí, como ler a Bíblia? Então, como ler a Bíblia, né? E aí mostrar para ele como é que ele tem que ler a Bíblia, não é simplesmente abrir, não é fazer bibliomancia, não é, né, abrir e ler como se fosse para ele precisa entender o contexto e tudo mais, né? No final, há algumas perguntas, né? O que é a Bíblia? Mais para saber se de fato a pessoa compreendeu, se ela entendeu, né? Outra coisa é você ler o capítulo e você pedir para que de fato a pessoa também leia, e aí você conversar sobre isso com ela, né? Ir preparado, né? Você não vai chegar despreparado. Segundo capítulo agora, uma vez então que a gente já viu o que é a Bíblia, a gente vai trabalhar quem é Deus. E aí eu parto da quarta pergunta do breve catecismo, aquela que você já viu no Davi falando de cor, né? Nas redes sociais, Deus é Espírito infinito, eterno, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, nós temos aí a quarta pergunta do breve catecismo, você pode pedir também que a pessoa decore. Decorar é um processo muito importante no ensino, no processo de ensino. Quando eu faço discipulado com alguém, eu peço que ela decore pelo menos, né, os 10 mandamentos, quem é Deus, né? Se possível, o credo apostólico, até o final. Se ela souber o Pai Nosso, o credo apostólico, os 10 mandamentos e quem é Deus, ela está apta para o batismo, tá? Então, hoje o Davi já sabe o credo, os 10 mandamentos, quem é Deus e o Pai Nosso de cor, né? Então, estou preparando o Davi para o batismo aí, daqui a alguns anos, se Deus quiser, se ele converter, né? Orando a Deus pela conversão dele. E aí vai trabalhar Deus é Espírito, então o que é Deus ser Espírito, o que é Deus ser infinito, ser eterno, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, santo, justo, bom. Então, basicamente, aí, para que a pessoa tenha uma noção da grandeza de Deus. Ela vai perceber que ela não sabia quem era Deus. Ela não tinha noção alguma, né? E agora ela vai ver, nossa, esse Deus é muito grande. E agora ela vai olhar para ela, o terceiro capítulo, quem sou eu? E aí ela vai entender duas coisas. Primeiro, que ela é criada à imagem de Deus, ou seja, ela é valiosíssima. Em segundo lugar, que ela caiu, ela é pecadora. Então, nós vamos tratar tanto da criação como coroa da criação, o homem como ápice da criação, quanto queda. Agora, uma vez que o homem caiu, ele é pecador. Ele não consegue buscar Deus por si mesmo. E agora, né? E aí, então, a gente entra no quarto capítulo para falar sobre um homem que é perfeito. E aí, esse é o que eu trabalho um pouco mais de tempo, falando sobre Jesus, para que as pessoas de fato amem Jesus, né? O caminho é esse. Quem é esse? Então, vai trabalhar sobre Jesus ser plenamente homem, plenamente Deus, porque era necessário que ele fosse homem, fosse Deus. A divindade de Jesus, né? Os atributos e obras dele que provam a sua divindade. E aí essa pessoa vai olhar para Jesus e falar, nossa, Jesus é maravilhoso. E aí nós chegamos no quinto capítulo, que é como que a gente pode ser salvo, então. Se você é a obra de arte de Deus, mas você caiu, Jesus já foi apresentado, aí a pergunta agora se você morresse hoje, para onde você iria? Né? Então a pergunta é essa, na página 37, a pergunta é essa. Muitos pensam que poderiam ir para o céu porque são boas pessoas. Se você morresse hoje, para onde iria? Do céu para o inferno. Né? E aí você vai perguntar, você conhece os 10 mandamentos? Aqui, então, temos os 10 mandamentos para marcar quantos pecados ela já quebrou, quais ela já quebrou. Né? Anota, e aí a pessoa vai entender que ela merece o inferno. Vocês têm que ser craque nisso aqui. Isso aqui é a parte mais importante do livro. Por quê? Porque para você apresentar a resposta, a pessoa tem que ter tem que estar com questionamento na mente. Ela não pode simplesmente você trazer a resposta, mas ela não tem pergunta nenhuma. Entendeu? Então, a questão é essa, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, por fim, então, você vai mostrar a obra de Cristo, e uma vez que você vai chamar essa pessoa à decisão,
né? O final do capítulo 5, então, o capítulo 5 é o capítulo da decisão, mostra a obra de Cristo. Então, no capítulo 4, quem é Jesus? Capítulo 5, como podemos ser salvos? Então, esse Jesus que veio, o que ele fez, a obra de Cristo, é que, se você já entregou sua vida a Jesus, né? A primeira pergunta do final do capítulo 5 é: se você já entregou sua vida a Jesus, deseja fazer isso agora? Né? E aí, chega no capítulo 6, que é a nova vida em Cristo, vai tratar um pouquinho sobre o fruto do Espírito e sobre a primeira bem-aventurança. Né? Então, basicamente é isso, esse livreto. Muito simples. Recomendo que você leia, releia, que você tenha isso aqui na mente muito, para poder estudar com alguém. Você já tem esse livro em PDF, então você já pode ir lendo. Né? E aí, quando você tiver ele em mãos, você pode já ir orando por alguém para você presentear essa pessoa. Tá bom? Essa é a nossa primeira aula.